Olá, caro estudante. Mais uma aula de matemática, aula de número 11. O nosso assunto é sobre estatística. Nós já estudamos sobre medidas de tendência central e hoje nós vamos fazer uma revisão e alguns exercícios com a finalidade de fortalecer esse tema em nossa mente. Vamos iniciar. Vamos aqui para um quadro. Eu coloquei aqui para vocês esse quadro, fazendo o resumo das 4 medidas e destacando as características assim mais marcantes de cada uma delas. Vamos iniciar então pela primeira e mais simples, né, que é a média aritmética. Essa média aritmética, ela fornece um indicador que pode representar todo um grupo de valores num só. Isso depende das circunstâncias, né? Então nós temos aqui, ó, é um indicador, né, fornece um indicador e também vai servir como base de cálculo para outras medidas, as chamadas medidas de dispersão. No caso, eu só coloquei para vocês visualizarem, só para terem conhecimento, tá? Existe a variância e o desvio padrão. Na próxima aula, a gente vai abordar esses dois assuntos, tá? A fórmula nós sabemos, é bem simples, a média é simplesmente você utilizar a soma dos dados, né, dos valores, e dividir pela quantidade. Bem simples. Outra questão também é o... Vamos para um exemplo aqui, rapidão, então. Agora a gente pode ir para um exemplo. Vamos ver aqui, ó, média aritmética. Estudante que realizou diversos trabalhos durante o bimestre obteve as notas. Vamos ver quais foram as notas desse aluno. Então, ele tem notas 7,5, 8,5, 10 e 7. Se eu quero, então, agora fazer a média, é simples. Olha aí o que eu tenho. Eu tenho o uso da fórmula. Aqui eu tenho uma soma dos valores, a soma dos 4 valores, e aqui embaixo eu tenho uma divisão, né? Então, simplesmente é isso. Ou seja, a média é 8,25. Significa que esses valores podem ser representados por esse único número. Ou, para esse aluno ter essa média, ele precisaria manter 8,25 em cada um dessas notas aqui, para alcançar a nota do bimestre. Ok? Muito bom. Vamos continuar. Vamos voltar lá. Então, a média aritmética tem essas características. Vamos para a próxima, que é a média aritmética ponderada. É uma versão da média aritmética, né? A questão é que ela apresenta pesos. Vamos então ver. Então, tá aí uma versão da média aritmética. O que são esses pesos? Os pesos, pessoal, existem valores que têm mais importância ou variáveis mais importantes do que outras, né? Existe a variável e a variável existe os seus valores. Então, os valores, né, eles apresentam importância maior. Então, por isso que existe essa média aritmética ponderada. Um clássico exemplo é a questão lá do... Quando vai tirar uma nota, né, o aluno vai receber uma nota do professor, o professor ele estabelece qual atividade é mais importante do que a outra, né? Então, tem os seus graus de importância. Para usar a média aritmética ponderada, a gente vai simplesmente fazer o quê? Pegar a soma do produto do peso pelos dados, pelos valores, e dividir pela soma dos pesos. Vamos então aqui continuar. Vamos para o exemplo aqui rapidão. Cheguei aqui no exemplo. Média aritmética ponderada. Vamos lá então. Ó. O estudante que realiza vários trabalhos com pesos diferentes. Isto é, com graus de importância diferentes. Se no decorrer do bimestre ele obteve 6,5 na prova que tinha peso 2, 7 na pesquisa que media 3, 6 no debate, peso 1, e 7 no trabalho de equipe, com peso 2. Então você está vendo aqui, ó, que existe uma prova, existe uma pesquisa, um debate e um trabalho. E cada um deles tem um grau de importância, tem um peso. Então, quando você for calcular aí, vejamos como é que você vai proceder. Ó, você tem aqui, já coloquei para você direto, ó, você tem a média aritmética ponderada, vai ser aqui em cima, você tem o peso vezes o valor, né, daquela nota. Então, tá multiplicando, ó. Aí você vai ter um somatório,
Tá? O somatório de todos os produtos, do peso pelo seu valor. Então, você tem aqui 3 vezes 7, 6, o que é esse 6 vezes 1? 6 é o debate, né? O debate valia um peso 1, 6 vezes 1. Aqui 2 vezes 7. 7 é o que? É o valor, né? Enquanto 2 é o peso, o trabalho de equipe. E aqui embaixo você tem a soma dos pesos. Fazendo aqui o produto, 2 vezes 6,5 dá 13, 3 vezes 7, 21, 6 vezes 1, 6, 2 vezes 7, 14, soma dá 54, dividido por 8, chegamos a 6,25. Porém, quando a gente for trabalhar com tabelas, nós vamos ver que a frequência absoluta ela vai servir como pesos também. Vamos aqui para esse exemplo. Aqui você tem outro exemplo. Vamos pensar aqui nesse conjunto de valores. Você tem a frequência do valor 7 3 vezes, a frequência do 9 5 vezes e a frequência do 11 2 vezes. Se você for encontrar a média aqui, se você fosse encontrar a média aritmética, ela ia se equiparar a uma média ponderada. Veja, ó, média ponderada aqui. Ó. Isso é como se estivesse calculando média ponderada. Então você tem a frequência, ó, 3 vezes 7, 5 vezes 9 e 2 vezes 11. Aí vai dar 21, 45, 22. E aqui embaixo você tem o quê? Ó? Como se fossem os pesos. Ou seja, a soma da frequência absoluta. 3 mais 5 mais 2, que vão dar 10. Aqui você tem 10 valores. Ó, 10. Então, como se você estivesse usando uma média ponderada. Tá? Então você tem esses dois casos. A média ponderada, então, trabalha com graus de importância diferente. Agora nós podemos passar então para a próxima medida de tendência central, que é a mediana. Olha, a mediana, primeiramente a gente tem que analisar o seguinte. Quando nós temos a presença de vários valores que destoem entre si, que divergem entre si, ou seja, uns são grandes, outros pequenos, e tem uma diferença muito grande entre eles, né, o que a gente pode estar usando? A gente pode estar usando a mediana. Porque nesse caso, se você for trabalhar com esses valores, vai distorcer a média aritmética. A média aritmética ela acaba não sendo suficiente para representar esse conjunto de valores. Então aqui, ó, vamos lá. Então nós temos a mediana, né, a presença de valores, né, que distoem os demais, valores grandes ou pequenos demais, né, vão distorcer a média aritmética. Bem, outra questão é, quando você for trabalhar com a mediana, tenha em mente, a primeira coisa a ser colocada é os valores em ordem, tá? Que pode ser crescente ou decrescente. Depois analise se essa quantidade de valores é ímpar. Se for ímpar, pegue o termo central. Se for par, você vai precisar tirar a média dos dois termos centrais. Tá aqui para vocês, ó, N ímpar, posição central. N par, esse N é o número de valores, né? Média aritmética dos números centrais. Vamos para um exemplo? Vamos aqui, ó, por exemplo. Então, mediana quando o N for ímpar. Então, aqui você tem 15 dias. Você tem uma classe e foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Então, 15 valores. Se é 15 valores, vamos colocar os valores primeiro em ordem crescente. Regra de número 1 para a mediana, colocar os valores em ordem, crescente ou decrescente. Se é 15, vamos pegar 15 e dividir por 2, dá quanto? 7,5. Então, qual o próximo valor inteiro? 8. Então, quem tiver na oitava posição é o termo central, que no caso aqui vai ser o 3. Aí você vai ver que tem 7 valores antes e 7 valores depois desse 3. Então, a mediana é 3, quando for ímpar. Agora, se for par, você tem aqui, ó, as idades dos alunos de uma equipe são 12, 16 até 17. Quantos termos nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se é 8, então vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro colocar em ordem, né? Em ordem, colocamos em ordem. Tá? Em ordem crescente aí. Você pode usar decrescente também. Vamos agora encontrar os dois termos do centro.
Então você vai fazer o quê? Você vai pegar esse valor e dividir por 2. Não são 8 valores? Então 8 dividido por 2 dá 4. Então você vai pegar o quarto e o quinto valor. Olha, veja que o 14. 1, 2, 3, 4 e 5. Então você vai fazer a média desses dois aqui. Aí, ó, a média dos dois aí vai ser 14 mais 16 dá 30. 14 mais 16, 30. Dividido por 2, 15, né? É isso daí. A média aritmética, nesse caso, é 15. Vou voltar aqui. Vamos voltar. Olha, então nós já passamos pela média aritmética ponderada é a mediana, tá bom? Lembre-se, se os valores forem muito grandes, você presenciar que os valores são grandes demais ou diferentes, ou seja, eles divergem muito, eles estão desafinados, né? Não seguem um mesmo parâmetro ali, você pode usar a mediana para concentrar todos aqueles valores em um só, porque esse é o objetivo da medida de tendência central. E a última e mais simples, né? A moda, muito fácil. Então, algumas situações não é conveniente nem usar nem a média e nem a mediana. É quando a gente trabalha com variáveis que apresentam qualidades e não números, né? Olha, ó, quando a pesquisa não se trata de resultados, né? Quando a pesquisa não trata de resultados numéricos. Então, o melhor é usar o quê? A moda. E a moda é o valor mais frequente, aquele que vai aparecer mais vezes no conjunto de valores. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Vamos então para a moda. Você tem aí esse conjunto de valores. Você poderia me dizer agora qual é a moda? Aí você vem aqui e fala, rapaz, o 60 duas vezes e o 75 duas vezes. Então não tem moda. Tem. Aqui ele é classificado como bimodal, porque você tem dois valores repetindo aí, ó. Tá? Então a moda, nesse caso aqui, nesse conjunto de valores, é 6 e 7,5. Então é chamado de distribuição bimodal. A observação é que quando não existe repetição, porque a moda se trata de repetição, quando não existe, como nesse caso aqui, ó, você não tem nenhum valor repetindo. Aí você tem a distribuição chamada de amodal, sem moda. Simples assim. Perfeito, vamos continuar então. Continuar com nossa aula. Olha o resumo, olha o jeito que ficou o quadro aí com as medidas de tendência central, as 4, estão aí. E agora a gente vai fazer o quê? Praticar um pouco, né? Praticar um pouco. Vamos lá então. Aqui nós temos então, pessoal, eu separei para vocês o seguinte, eu vou trabalhar com exercícios que apresentam tabelas, porque isso alguns alunos apresentam muita dificuldade na hora de trabalhar com tabelas. Então o que nós temos aqui, ó, a seguinte tabela. Frequências de número de irmãos de cada aluno de uma classe. Aí você tem um número de irmãos, que no caso é a variável, e aqui são os valores. Nenhum, um irmão, 2, 3. E a frequência absoluta, nós sabemos que é a quantidade de repetições que cada uma desses valores foram mencionados, né? Então aqui eu quero encontrar o quê? A média aritmética, a moda e a mediana, a partir de cada uma dessas tabelas. Vamos começar então aqui. Primeiro pela média aritmética. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a média aritmética como se ela fosse ponderada. Então, esse valor 8 aqui, ele vai servir 8, 15, 12, a frequência absoluta, vai servir como peso. Então, você vai ter, olha aqui, ó, a média aritmética. 8 vezes 0, 15 vezes 1, 15. Então, o 1 repetindo 15 vezes, o 12 vezes 2, o 5 vezes 3. Dividindo pelo total, que é 40. A gente vai fazer os produtos, vai somar, vai dar 54 e vai dividir isso. Chegamos a 1,35. Seria a média aritmética. Tá aí a média aritmética. Agora vamos para onde? Para a moda. Olhando aqui na tabela, qual dos valores repete mais? É só olhar para a frequência absoluta. Olha aqui o 1. Então a moda é 1. Por quê? Porque
que ele está repetindo quantas vezes? 15 vezes. É o valor que repete mais, tá? 15 vezes, tá aqui. Simples. Então, a maior frequência é 15, que corresponde ao valor um irmão. Agora vamos para a mediana. Então, lembrado como é que se calcula a mediana? Regra de número 1, colocar em ordem, crescente ou decrescente. Só que nesse caso aqui, você não precisa ficar escrevendo o 0 8 vezes, o 1 15 vezes, não precisa disso. O que nós vamos precisar tudo bem, eu tenho que colocar em ordem, mas você vai precisar aqui, ó, saber isso aqui, o N. E o meu N é quanto? É 40, é par. Se é par, você vai ter que procurar os dois termos centrais. Então, como é que eu faço para encontrar os dois termos do centro? Vamos pegar esse 40, vamos dividir por quanto? Por 2, dá quanto? 20. Então, é o 20º e o 21º. Aí, para você achar eles, é fácil. Vamos lá. Aqui você tem quanto? 8. Aqui 15. Então, você é cumulativo. 8 mais 15 dá quanto? 23. Então, se você fosse colocar em ordem zeros e uns, você ia ver que na 23ª posição já ia ter 1. Então, só pode ser 1 e 1. Eu coloquei aqui, ó, essa parte para a gente esclarecer um pouco. Os valores centrais que a gente está à procura, porque se trata de uma quantidade par de números, você vai primeiro fazer o quê? Pegar o valor total e dividir por 2. Então, você vai encontrar quanto? 20. Então, os dois centrais vai ser o 20 e o próximo, e o seu sucessor. Por isso que eu coloquei 20 mais 1, 21. Tá? Então, a mediana vai ser uma média aritmética. Vai ser 1 e 1. Eu vou só escrever aqui para... Não vou escrever não, sabe por quê? Não, vou escrever. Ó. Vamos colocar bem aqui, ó. 0 uma vez, 0 outra vez, 0 outras vezes, até chegar em 8 vezes. Vamos pensar então que eu coloquei 0 8 vezes. Então, os próximos valores em ordem crescente seria 1, 1, 1, 1. E você ia chegar até o 1 aqui. Esse 1 final seria o 23º. Como você precisa do 20º e do 21º, então ele está aqui nesse meio. Então, por isso que eu estou somando 1 mais 1 dividido por 2, que vai dar 1. Espero que você tenha entendido. Vamos prosseguir, então. Mais uma tabela, né, de frequência. Aqui nós temos frequências de intervalos de peso de um grupo de pessoas. Aqui precisamos ter muito cuidado. Porque está aparecendo, está aparecendo aqui, ó, a variável. Só que os valores da variável não são números. É uma classe, né? São classes, ó. Isso aqui são classes. Do 40 até próximo do 44, do 44 até o 48. Só lembrando que o 40 faz parte desse intervalo, enquanto o 44 não. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Ele é fechado para 40. Aqui não, está aberto. E aí, como é que a gente vai determinar a média aritmética, a moda e a mediana a partir dessa tabela? Muito bem, coloque na sua cabecinha. Primeira coisa, você vai precisar encontrar o VM. O que é o VM? É o valor médio, porque esses intervalos aqui, a gente não vai trabalhar com eles. É absurdo trabalhar. Então, nós precisamos utilizar com um valor que o represente. No caso, vai ser o valor médio. Então, aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte. Vamos pensar no peso de 40 a 44. Se você subtrair aqui, tem uma amplitude de quanto? 4. De 44 a 48, 4. Também amplitude de 4. Se você fizer 48 menos 44. Então, todas essas classes, elas têm uma amplitude de 4. Pegue esse 4 e divida por 2. Dá 2. Então, some 2 a sempre esses valores. 40 mais 2, 42. 44 mais 2, 46. E assim por diante. Então, esses valores aqui que eu estou destacando são o valor médio. Então, você não vai trabalhar com essa classe. Você vai trabalhar com quem? Com o valor médio. Por isso que eu estou no lugar da classe, eu coloco o seu valor médio. Aí que eu posso trabalhar
igual com valores discretos, não com valores contínuos como esse. Então aqui eu coloquei mais uma vez, ó, neste caso consideramos o valor médio, o VM. Perceba aqui, ó, que todos os intervalos apresentam uma amplitude de 4. Você vai dividir 4 por 2. Esse valor aqui, você vai somar sempre esses números aqui no início, ó, e vai encontrar esses outros aí. O resto, então, ficou fácil agora. Olha aqui, ó. Coloquei as duas tabelas para vocês verem a diferença. Aqui está a frequência e aqui está o peso. Aqui está o peso e o seu valor médio. Então, aqui ó, você vai usar 42. É ruim para escrever, mas aqui você vai usar o 46 no lugar desse. Aqui você vai usar o 50. E assim por diante. Vamos começar, então, pela média aritmética. Vamos lá, então. Média aritmética. É fácil entender isso aqui, ó. Vamos lá. Esses valores 1, 3, 7, 6 e 3 são as frequências. Aqui, ó. As frequências que eu estou destacando. Então, você vai ter aqui um produto de 1 vezes 42, o produto de 3 vezes 46. Essa montagem aqui no numerador, nessa primeira parte aqui, ó, da expressão. 7 vezes 58. Então, da onde é que veio esse 3 vezes 58? Veio do 3, frequência, e o 58 veio do valor médio aqui, ó. Tá? Do valor médio. Por isso que nós precisamos escrever no lugar, representar para o intervalo um valor médio, tá? Aí depois você vai fazer os produtos, todos os produtos, ó. 1 vezes 42, 42. 3 vezes 46, 138. E no final vai dar uma soma. E você vai dividir por 20 e vai encontrar 51,4. Tá? Agora, vamos passar para quem? Para a mediana. A mediana, primeira coisa, vamos analisar aqui, ó, 20. É par. Então, você vai precisar encontrar os dois valores centrais. Quais são eles? Pegue o 20 e divida por 2. Dá quanto? 10. Então, vai ser o 10 e o 11. Quem está na 10ª posição e na 11ª posição. Sempre, você não vai usar mais o intervalo, você está usando quem? O valor médio. Agora vamos ver aqui, vamos colocar em ordem, né? Esse 42 aqui, ele vai aparecer quantas vezes? Uma vez, 42. Por que estou falando uma vez? Olha aqui uma vez, ó. O 46 vai aparecer quantas vezes? Então aqui eu vou colocar 46 uma, 46 duas, 46, 3. Então, aqui você já tem quanto? 4. Você está vendo? Ó? Então, aqui 1, mais 3, 4, mais 7, 11. E eu disse para vocês, né, 20. Então, né, o 10º e o 11º, quem é que está no lugar aqui, ó? É quem? 50 e 50. Então, pessoal, isso aí foi para a mediana, essa explicação. Agora a gente vai partir então para a moda, tá? Vamos ver aqui a moda. A moda é bem simples, né? Só é você ver qual deles tem a maior frequência. A maior frequência é quem? É o intervalo de 48 a 52, que no caso aqui é representado por 50. A maior frequência é o 7, né? E está nesse intervalo, então a moda é 50. Já a mediana, nós temos a explicação para ela. E segue como eu falei, ó. Então, você vai pegar os dois valores do centro, que no caso vai ser 50 e 50, somar e dividir por 2. Vai chegar a 50. Tá? A média igual a 50. Beleza, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida aí, vocês podem estar postando lá na plataforma para a gente estar ajudando, tá? Abraço, até a próxima.